Vamos ler o verso de número 22 e diante. Aleluia. Até chegar ao verso 26, talvez atravessamos um pouquinho, fazemos aquilo que Deus tem preparado para nós. Pode ficar despreocupado que eu não vou te cansar. Marcelo já falou comigo aqui, pastor, não temos necessidade de ir até meia-noite. Vamos fazer aquilo que Deus tem preparado para nós nessa noite. Se necessário for, nós vamos meia-noite. E se necessário for, nós vamos madrugar, igual o irmão falou. Porque Deus, aleluia, Ele está presente nessa noite, nesse lugar. E essa obra, ela é de Deus. É Deus quem determina, é Deus quem dá a última palavra. Diz assim a palavra do nosso Deus nessa noite. São Mateus, o verso no capítulo 14, o verso número 22, diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. É chegado já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para ele, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Pai, nós te louvamos o teu nome, te exaltamos, ó Deus, a tua presença nessa noite, nesse lugar, porque nós cremos, Senhor, que tu está presente nesse lugar, em nome de Jesus. Toma o seu assento, em nome de Jesus, com sua Bíblia aberta, não fecha, não perde tempo, em nome do Senhor Jesus, porque Deus tem algo para poder realizar nessa noite, nesse lugar. Eu lendo essa passagem nessa noite, já primeiro já quero agradecer e quero parabenizar o Marcelo pela escolha do tema, um tema bastante, aleluia, tratado nas igrejas no dia de hoje, bem relacionado, porque se trata de fé. E quando nós falamos de fé, eu creio que nós analisamos a nossa própria vida. A Bíblia vai nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você não vai chegar a lugar nenhum. Mas quando nós colocamos a nossa fé em ação, aí nós podemos dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque quem me fortalece é o Senhor. E diante desse texto, eu dei, aleluia, um nome para esse texto que diz assim: olha, a tempestade que fugiu do controle humano. Glória a Deus. A tempestade que fugiu do controle humano. Eu quero dizer para você nessa noite, nesse lugar, como pescador que durante muito tempo eu pesquei, então eu posso dizer porque eu tenho experiência com isso. O pescador geralmente, quando ele olha para o tempo, ele é capaz de perceber se vai chover ou não. Está aqui o Marcelo que pescou também durante muito tempo. O pescador, antes de sair de casa, ele olha para o tempo e percebe: olha, se o tempo estiver muito escuro, eu não vou sair porque eu corro o risco de pegar chuva no meio do mar. Glória a Deus. Só que essa tempestade, ela não estava prevista pelos pescadores. Jesus simplesmente, ele não pediu aos pescadores que entrassem no barco. Jesus ordenou que entrasse no barco. E quando Jesus ordena, meu irmão, minha irmã, você não tenha dúvida, você cumpre a ordem de Deus. Aleluia. Talvez quando Jesus ele ordena os discípulos para que entrassem no barco, talvez algum deles pensou que Jesus também iria entrar, porque você estando do lado de Jesus, você está seguro. Mas Jesus manda os discípulos entrar no barco e ir adiante para o meio do mar. E Jesus vai para o monte buscar o Pai em oração. Jesus vai no monte clamar. E a Bíblia fala que os discípulos do Senhor, ele ouviu a voz de Deus. Pegaram o seu barquinho, começaram a remar. Nós que já pescamos sabemos disso. Quando o vento ele está de encontro ao barco, você começa a remar e muitas das vezes o barco nem do lugar ele sai. Porque o vento é muito forte e muitas das vezes você remou e nem percebe. Você volta para o mesmo lugar da onde você estava. E a Bíblia vai me dizer que os discípulos do Senhor eles começaram a remar, mas o vento estava muito forte. Aleluia. E
está forte, nós tememos. Eu já peguei tempestade no meio do mar. Já passei sufoco no meio do mar. E eu sei muito bem o que é isso. E acredito eu que quando aqueles discípulos, porque são homens de Deus, quando aqueles homens começaram a ver aquela dificuldade, eles temeram. Porque é normal no dia de hoje. Eu quero dizer para você nessa noite, nesse lugar, quem não teme? Quem passa por um momento difícil e muitas das vezes até mesmo questiona contra Deus. Senhor, por que eu estou passando por isso? Porque a dificuldade tem se levantado na minha vida, o vento tem se levantado todas as vezes. Você começa a questionar por Deus. E a Bíblia vai me dizer que os discípulos do Senhor, eles começaram também a questionar com o Senhor. E por algum momento eles questionando, acredito eu que o Senhor já estava atento àquilo que estava acontecendo. Sabe por quê? Eu dei esse tema para esse texto, a tempestade que fugiu do controle dos homens, porque Deus já sabia que naquele mar iria ter uma grande tempestade. Mas se o Senhor fala para eles, talvez algum por experiência própria, eles não iriam entrar no barco. Existe tempestade na sua vida que Deus não vai falar contigo no momento. Existe tempestade na sua vida que você está passando que Deus não vai te informar. Existe tempestade na sua vida que é necessário você passar. Mas eu quero dizer para você nessa noite, nesse lugar, minha irmã, meu irmão, presta bem atenção nisso. Deus não nos dá algo mais do que podemos suportar. Deus não faz uma ferida se Ele não puder cicatrizar. Deus não vai te colocar em uma prova se Ele não puder te arrancar dela. E os discípulos do Senhor, eles vendo aquilo, eles temeram. Eles começaram a temer. E nós vamos chegar um pouquinho nessa mensagem. Glória a Deus. A Bíblia vai me dizer que eles olham e percebem de longe. Eles veem algo andando sobre o mar. Aí eu pergunto para você nessa noite, nesse lugar, presta bem atenção disso. Aleluia, glória. Se você estivesse dentro desse barco, à noite, a quarta vigília da noite, estava se aproximando 6 horas da noite, começando a escurecer, certamente a tempestade era muito grande, estava mais escuro do que a gente pode imaginar. Eles começam a olhar, a tempestade, eles já estavam com medo da tempestade, e quando eles percebem alguém andando por cima d'água, eles não estavam acostumados com isso. E a Bíblia vai me dizer que eles temeram. E alguns olhou e falou assim: olha, é um fantasma. Mas tinha homens de Deus naquele lugar. Tinha pessoas compromissadas com Deus. E o Senhor gritou: olha, não tenha mais. Não se preocupe, sabe por quê? Porque sou eu que estou chegando. Sou eu que estou andando por cima do mar. E Pedro, audacioso, Pedro fala: Senhor, se és tu mesmo, permita que eu vá até o Senhor. Oh, aleluia. Tem momentos na sua vida que você não vai ouvir aquilo que você quer. Existe um momento na sua vida que Deus não vai falar com uma voz que você possa entender. O Senhor simplesmente falou para Pedro: Pedro, venha. Aleluia. E Pedro, Marcelo, ele ouviu a voz de Deus, entendeu que era Deus. Presta bem atenção que eu estou te falando agora. Entendeu, depois eu vou explicar. Entendeu que era Deus e começou a caminhar. Eu não conheço mais ninguém na Bíblia, sem ser Jesus, que andou por cima do mar. Aleluia. E mesmo assim, Marcelo, foi chamado de homem de pouca fé. Meu irmão, agora imagina você, nesse momento agora, eu quero te mexer no seu entendimento. Imagina você, homem de pouca fé, sendo chamado de homem de pouca fé. Ele teve audácia, porque se ele não tivesse fé nenhuma, ele não saía do barco, ele não iria caminhar no meio do mar. Oh, aleluia! Aí eu imagino nesse momento, foi chamado de homem de pouca fé. Imagina você quando passa por uma luta, quando passa por uma tribulação, quando passa por um momento difícil, de que você é chamado? Eu quero ter
a honra de um dia, quando o Senhor Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, quando eu subir, eu chegar lá e encontrar Pedro e bater no ombro de Pedro e falar assim: Pedro, olha, você para mim foi o homem mais valente que eu já li na palavra de Deus. Você para mim foi o homem mais corajoso que eu conheço, porque você não temeu. Porque quando Deus chamou, alguns gritaram assim: olha, é um fantasma, ele poderia não ter ido, mas ele foi. Glória a Deus. Ele foi e ele caminhou. Aleluia. O importante é isso, eu quero frisar isso. Aleluia. Ele caminhou sobre o mar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Ele caminhou sobre o mar. Aleluia, Jesus. Aleluia. Esse é o Senhor. Glória a Deus. Por algum momento, o homem natural, é normal, ele viu aquele vento, ele viu a Aleluia. tempestade, ele viu o mar muito agitado, e por algum momento ele criou no seu coração: será que realmente é ele? Glória a Aí ele Deus. começou a afundar um pouquinho. Porque isso é notório na nossa vida. Aleluia. Isso é normal na nossa vida nos dias de hoje. Glória a Deus. Isso nos dias de hoje é mais do que normal. Quando você passa por momentos difíceis, você questiona. Quando você passa por momentos difíceis, você deixa de adorar. Quando você está passando por luta, você pensa em parar, em jogar tudo para baixo e querer desistir. Aleluia. Glória a Deus. Quando a enfermidade vem sobre a tua vida, você quer parar. Nessa Aleluia. noite, nesse lugar, Deus fala para você assim: olha, vale a pena perseverar. Aleluia. Vale a pena, aleluia, continuar. Aleluia. Vale a pena, aleluia, perseverar, porque eu creio, aleluia, que Deus, Ele dará a vitória. Aleluia. Glória. Aí nós vimos aqui que logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. Debaixo da autoridade de Jesus, Aleluia. debaixo daquilo que Jesus tinha firmado, eles entraram. Aleluia. Mas por algum momento na sua vida, aleluia, louvado Aleluia. seja o nome do Senhor. Eles não sabiam o que estava preparado para eles, porque a nossa vida, aleluia, ela é desse jeito. Aleluia. Nós estamos aqui agora, mas não sabemos o que o adversário de nossas almas tem preparado para nós. Glória. A Bíblia vai nos falar que Satanás, ele está como um leão, Aleluia. rugindo, doido para nos tragar. Verdade. E às vezes passamos um tempo de uma vigília buscando a Deus nesse momento. Às vezes saímos desse lugar, aleluia, desapercebido, desatento. E Satanás, aleluia, está lá fora, Aleluia. tentando nos parar, tentando nos desanimar, falando: olha, você não vai vencer. Aleluia. Meu irmão, você não vai engravidar. Ei, talvez já usou pessoas para te dizer isso. Aleluia. Mas nessa noite, aleluia, Deus bate um martelo. Glória, glória, glória. Deus está determinando nessa noite que vale a pena buscar, Aleluia. vale a pena perseverar nessa noite. Aleluia. Às vezes nós fazemos uma programação contando com muita coisa. Aleluia. Aí Deus falou assim: olha, tá aí o povo que eu determinei que estivesse hoje nesse lugar. Aleluia. O povo que saiu de casa, Aleluia. com o intuito de me adorar, de me buscar em espírito e verdade. Um povo que tem compromisso comigo, um povo que não mediu esforço para chegar nesse lugar. Aí Deus vai, aleluia, abre a janela do céu, escancara a bênção sobre medida sobre nossa vida. Ei, aleluia. Vale a pena insistir. Ainda que o vento contrário venha sobre a sua vida, ainda que o mar bravio tenha se levantado na sua casa, ainda que Satanás tenha falado assim: olha, eu vou destruir a família, eu vou destruir o lar, eu vou parar aquele. Mas Deus fala assim: olha, persevera, vai em frente, vai avante, porque eu sou contigo, você não está sozinho nessa luta. Essa luta não vai te matar, essa luta ela serve para poder te edificar. Aleluia. 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 Os discípulos do Senhor, eles se sentiram seguros quando Jesus chegou no barco. Aleluia, Jesus. E às vezes nós pensamos que
temos essa palavra, pensamos que é algo muito simples. A Bíblia não vai dizer que é um rio, mas vai dizer que é um lago. Esse lago tem aproximadamente 22 quilômetros de distância. E se o barco ele estava no meio, eles já tinham navegado 11 quilômetros. Glória a Deus. Eu acredito que quando eles começaram a navegar 1 quilômetro, quando perceberam que o vento já estava soprando, eles começaram a falar: meu Deus, Jesus está demorando. Cadê o meu Senhor que não chegou ainda? Talvez você também está assim ansioso. Tem passado por um momento dificilzinho. Aí tem falado: meu Deus, cadê o meu Deus? Aí começaram a navegar mais um pouco, 2 quilômetros, 3 quilômetros, e nada de Jesus chegar. Mas eu quero dizer para você, minha irmã, meu irmão, Jesus nunca vai te deixar só. Aleluia! Se Ele mandou você ir, você vai em segurança, porque Ele vai te dar todo o escape. Aleluia! Jesus não vai mandar você ir e vai te deixar abandonado. A tempestade não vai te matar. Glória a Deus, aleluia. O barco não vai naufragar. Aleluia, Aleluia. Aleluia. Porque nós sabemos, como foi falado aqui, Ele é o dono do mar. Aleluia. Ele que criou o vento. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ele é capaz de falar com a tempestade e a tempestade ouvir. Aleluia. Ele é capaz de dizer para o vento: vento, acalma-te. Aleluia. aleluia. Glória a Deus, aleluia. Normal é você que achar que está demorando. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A notícia, como o irmão Marcelo falou, levou 2 dias para chegar em Jesus. Aleluia. Marta estava com pressa porque o seu irmão estava doente. Aleluia. Glória a Jesus Deus. falou: olha, manda ela ficar tranquila. Fica calminha lá no lugar dela, porque eu estou chegando. Aí a Margarida dele, Marcelo. Aleluia. Naquela tranquilidade, naquela paz. Levou mais 2 dias para chegar no lugar determinado. Quantos dias, aleluia, você tem clamado pelo Senhor? Quanto tempo você está esperando Deus chegar na sua casa? Quanto tempo você está esperando o Senhor entrar na vida daquele que você tem clamado há muito tempo? Está demorando, mas o Senhor diz nessa noite: olha, ninguém vai tocar. A mensagem virou para o outro lado. Sabe por quê? Porque Deus está falando para mim aqui nessa noite assim: olha, diga para minha irmã que ninguém vai tocar naquele. Deus manda eu dizer que Ele tem contemplado o seu joelho. Ei. Glória. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Deus manda eu dizer para você, aleluia, que o seu joelho não vai carejar. Aleluia. Glória a Deus. Ele já está chegando. Ele já está chegando. Continua de joelho no chão, porque Deus vai tocar naquele lá agora. Deus fala assim: irmã, olha quantas lágrimas a senhora tem derramado. Aleluia, Jesus. Aleluia. A pessoa tem que parar e desistir de orar. A pessoa tem que desanimar. Aleluia, Jesus. Mas Deus fala assim: olha, persevera. Aleluia. Persevera. Aleluia. Persevera. 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 Persevera que eu estou chegando. Aleluia. Quando Deus chega, meu irmão, a tempestade afasta. Oh, glória a Deus. Aleluia. Quando Deus chega, aleluia, a tempestade afasta. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando Deus chega, aleluia, não tem jeito. Aleluia, Jesus. E os discípulos vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Aleluia. Glória. Aleluia. Oh, aleluia. Da verdade. Você imagina, por algum momento, o desespero desses homens. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A Bíblia não diz aqui os nomes dos discípulos, mas eu posso falar alguns que estavam no barco, e não era pouco. E é tremendo, Marcelo, que esse barco também, ele não era um barco muito grande.
Ele não era um barco que era capaz de suportar a tempestade. Ele não era um barco que estava preparado para receber relâmpagos dentro do mar. Não era um barco que estava preparado que quando o vento soprasse, ele ficasse firme no mesmo lugar. Aleluia. Era um barco de pescador. O barco de pescador geralmente não é muito grande. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas nesse barco tinha homens de Deus. Aleluia. 7 metros, falaram Glória ali. a Deus. Aleluia. Estava dentro desse barco um homem chamado Pedro. Oh, aleluia. Um homem que foi chamado de pouca fé, mas para mim, esse homem tem muita fé. Se eu tivesse a metade da fé desse homem, eu estava bem. Estava junto com ele também Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, certamente Tiago e João estavam junto com eles, porque esses homens aonde Jesus estava, ele estava também. Toda a Bíblia, quando você lê, você fala assim, olha, Jesus subiu um monte. Lá estava Pedro, Tiago e João. Não abandonaram. Existem pessoas no dia de hoje que nós podemos confiar. Eu acredito que o pastor, ele tem pessoas aqui também que ele pode contar. Ah, o pastor não pôde vir amanhã, mas está ali o Marcelo, o Tiago, o João, o Daniel, vai estar sempre presente. E Jesus também, ele precisava de pessoas desse lado, desse jeito. Como, pastor? Sim. Já vou fechar a mensagem. Aleluia. Mas eu quero dizer para você nessa noite, aleluia, que o Senhor Jesus, ele escolheu. Ele escolheu, presta bem atenção, ele escolheu. Ele não pegou de qualquer maneira. Ele não pegou de qualquer jeito. Ele escolheu discípulos para dar continuidade à sua obra. Aleluia. Porque ele sabia que o seu ministério terreno era um ministério muito curto. Era um ministério onde ele veio com uma finalidade de salvar a humanidade. E Jesus simplesmente ele veio com esse propósito. Deus pega o seu filho e envia ao matadouro para que nós viéssemos ter vida e vida hoje com abundância. Mas o ministério de Jesus não poderia parar. Jesus retorna para o Pai e deixou esses homens preparados para dar continuidade à sua obra. E eu creio que através desses homens essa palavra ela chegou até nós nos dias de hoje. E por isso, aleluia, nessa noite nós estamos também alegres em nome do Senhor Jesus. Eu creio que nessa noite Deus, aleluia, Ele não somente falou no nosso meio, como Deus fez coisas grandes e tremendas no nosso meio. Deus te trouxe nessa noite nesse lugar, porque Ele precisava falar contigo. Às vezes você, aleluia, está, aleluia, procurando pessoas para te dar uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, como o irmão Marcelo falou aqui. Às vezes você encontra com uma pessoa e a pessoa chega para você e fala assim, olha, não tem jeito, vai morrer. Não tem jeito, vão invadir a sua casa. Não tem jeito, o seu filho não vai sair das drogas. Aleluia. Eita, joelho. Aleluia. Eita, joelho calejado. Aleluia. Não pare, não pare, não pare, não pare. Deus vai tirar, Deus vai tirar. Aleluia. Deus vai tirar. Não questiona contra Deus, não. Deixa que Ele já está fazendo nessa noite, nesse lugar. E Deus vai dar vitória em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria nessa noite, aleluia, agradecer ao pastor, agradecer ao presbítero Marcelo, que teve a confiança de nós viemos aqui trazer essa pequena palavra em nome do Senhor Jesus. Mas eu creio que nós não viemos aqui nessa noite somente para poder trazer, viemos aqui para poder receber do Senhor. Queremos sair nessa noite desse lugar aqui abençoado, transformado pelo poder do Espírito Santo, porque Deus ele falou poderosamente ao nosso coração e irá falar com você em nome do Senhor Jesus. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite, nesse lugar, antes de passar o microfone, vale a pena perseverar, vale a pena continuar insistindo, porque Deus ele vai dar a vitória em nome de Jesus. Muito obrigado, em nome
do Senhor. Maravilha,